Então vamos lá, vamos para o segundo vídeo agora. Boa noite todo mundo, é, espero que vocês todos estejam bem. Esse daqui é o vídeo da segunda aula do curso de tarô para iniciantes. Queria desde já agradecer a audiência de todo mundo pela primeira aula. Quer dizer, agradecer pela audiência de todos vocês à primeira aula. Foi muito legal ver o resultado desse trabalho florescer dessa maneira tão incrível. Então, queria pedir para você que está assistindo esse vídeo já deixar aquele like maroto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Toda semana a ideia vai ser deixar gravada aqui uma aula falando sobre os arcanos maiores e menores, dando uma breve explicação desses arcanos e também fazendo uma leitura de uma mandala diferente. E uma novidade aqui no canal é o vídeo de plantão de dúvidas, que vai subir, quer dizer, que subiu antes desse, né, hoje, no dia 29 de outubro, tá? Então, você é mais que bem-vindo para assistir o vídeo do plantão de dúvidas da primeira aula. Também, se você ainda não assistiu o vídeo da primeira aula, já corre lá e vai assistir. Não importa se você vai assistir esses vídeos em ordem, tá? Mas eu agradeço muito pela tua audiência e pelo teu like e pela tua inscrição. Compartilhe esse vídeo se você achar que vale a pena com outras pessoas que você conhece que querem conhecer um pouquinho do tarô, né? E conta comigo aí para tirar suas dúvidas e para fazer suas perguntas a respeito dos vídeos que você vai assistir, tá bom? Aqui tem algumas informações minhas. Meu nome é João Paulo Silva, pode me chamar de JP. Você vai encontrar bastante coisa sobre mim também ali no Instagram, JP Taroterapia. E se você quiser conversar comigo por e-mail, você vai me encontrar ali no jptaroterapia@gmail.com, tá bom? Eu espero que você goste dessas aulas, eu espero que essas aulas sejam legais para você e te tragam aí bastante conhecimento e, mais do que tudo, que você se divirta aí com o conteúdo que você vai ver, tá bom? Então, na aula passada, a gente conversou sobre o arcano do mago e todos os arcanos de número 1 do baralho do tarô. Então eu ensinei vocês a fazer aquela continha básica, né? Então, tipo, como faz do ponto de vista da numerologia, como que a gente sabe que o arcano ele tem o número 1? Se ele tiver o número 1, né? Por exemplo, o mago é o arcano número 1. Então, o número 1 é o número que rege o arcano do mago. E os ases. O as também é o número 1. Então eles também são arcanos de número 1. A carta do carro também é um arcano de número 1. Então é o 1 mais 0, que dá 1. Né? Os 10 do tarô também são arcanos de número 1. A carta do sol também é um arcano de número 1, porque 19, 1 mais 9 é igual a 10, 1 mais 0 é igual a 1. Então, esses arcanos têm características em comum, eles compartilham algumas características, né? Não significa que eles têm o mesmo significado, isso não quer dizer que eles têm o mesmo significado ou que uma carta substitui a outra numa leitura. Significa que eles são da mesma família, porque eles têm características em comum. Se você for assistir a aula do arcano número 1, você vai entender quais são essas características aí. E hoje a gente vai trabalhar com a família da sacerdotisa. Então, todos os arcanos que a gente vai trabalhar aqui, eles têm como número regente, eles têm como elemento regente, segundo a numerologia, o número 2, tá? Então, a sacerdotisa é o arcano de número 2. A justiça, que é o arcano de número 11, 1 mais 1, 2, né? Aí depois a gente tem o julgamento, que é o arcano de número 20. Então, 2 mais 0 é igual a 2. E aí a gente tem os arcanos menores, os números 2 do baralho, né? Então o 2 de espadas, o 2 de ouros,
o 2 de copas e o 2 de paus. E além de tudo, a gente também tem os valetes, né? Então aqui a gente vai ver as primeiras cartas da corte, que também são regidos pelo número 2, tá bom? A gente vai entrar em mais detalhes sobre as cartas daqui a pouco, mas primeiro vamos entender o que o número 2 representa de acordo com a numerologia. Então a gente viu lá que o número 1 é o número do poder inicial, né? Então, tipo, o primeiro poder, ele aparece no número 1, né? O número 2, ele está frequentemente associado com dualidade e polaridade. Então, masculino, feminino, positivo e negativo, é, norte e sul, yin e yang, luz e sombra, né? Então essa dualidade, ela está relacionada ao número 2. Não existe um sem o outro, né? Então, tipo, não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. É, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, eles são partes eles são duas faces da mesma moeda, né? O número 2 também representa a cooperação e as parcerias, né? Então, ele é um número que tá relacionado aí à formação de parcerias, representa a necessidade de trabalhar junto com outras pessoas para alcançar objetivos, né? O número 2 também está relacionado com a harmonia e com o equilíbrio, né? Ele enfatiza essa busca dentro da humanidade aí. Então, eu ia falar sobre diplomacia e tolerância, né? Então, características de pessoas diplomáticas e mais tolerantes, né? A capacidade de mediar conflitos e promover a harmonia entre os povos está muito relacionada com o número 2, né? Sensibilidade e empatia também estão relacionadas, estão atreladas ao número 2, né? Intuição e parapsicologia, né? Então, tudo que tá associado à nossa intuição, principalmente intuição feminina, né? Tá relacionado com o número 2. E esse número também sugere uma conexão com o mundo espiritual. Então, o plano carnal e o plano espiritual também estão representados aí pelo número 2. Aceitação e paciência, né? Então, ele sugere aqui que nem tudo pode ser resolvido imediatamente e a paciência é necessária. E o número 2 também vai falar sobre desafios nas relações, né? Porque, de novo, quando a gente está numa relação, a gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente depende de outra pessoa para conseguir resolver isso. Essas características relacionadas ao número 2, a gente vai ver que elas já estão presentes em algumas das cartas, quer dizer, nas cartas que a gente vai ver nessa linda noite de domingo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo ainda hoje, você vai ver isso aqui agora. Se você estiver assistindo isso no outro dia, você vai ver essas características aí também, tá bom? Então, vamos começar aqui pelos arcanos maiores. Então, os arcanos que são regidos pelo número 2 são a sacerdotisa, a justiça. Então, a sacerdotisa, 1 mais 1 é igual a 2, né? Então, a sacerdotisa ela é regida, ela é a prefeita do número 2, né? Daí depois a gente tem o arcano da justiça, que é o arcano 11, né? Então, 1 mais 1, de novo, é igual a 2. E aí a gente vai ver umas características bem legais aqui desse arcano, em contraste com a justiça. E depois o julgamento também, que é o arcano de número 20. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Então, aqui a gente tem a prefeita, o vereador e a secretária, quer dizer, o secretário do número 2 nessa aula de hoje, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho da sacerdotisa. Muita gente tem muita dúvida com relação a essa carta. Ela é uma carta que carrega muito mistério, né? Então, a gente normalmente fica um pouco perdido quando vê a carta da sacerdotisa. Ai, meu Deus, apareceu ela no jogo, o que eu faço agora?
compro uma bicicleta ou pulo da ponte, ou enfim, não sei. Ela também, a sacerdotisa também ela pode ser chamada de alta sacerdotisa ou a papisa, né? O nome a papisa é uma referência a uma coisa que aconteceu lá na Igreja Católica no século 12 ou 13, quando, e de novo, eu não sei o quanto essa história é verdade ou não, mas há registros de que uma mulher se passou por papa e, e essa mulher deu à luz no meio de uma procissão, né? Essa mulher, essa papisa, deu à luz no meio de uma procissão, né? E aí descobriram que ela era uma mulher, enfim. Mas ela entrou para a Igreja Católica, ela fez seminário, se tornou padre, né? Se tornou padre porque ela se disfarçava de homem, e aí ela deu à luz, né? E, e esse é esse é um dos arquétipos que está relacionado com a sacerdotisa, né? Então, a sacerdotisa é uma carta que guarda um mistério, né? Ela representa o mistério feminino, né? Então, todo aquele misticismo que está relacionado com a mulher, ele está representado ali, ele está representado aqui dentro desse arcano. Qual é o misticismo que a mulher guarda dentro dela? Só o fato de gerar vida dentro de você já é um grande mistério, né? Porque, tipo, como assim você tem uma relação com um homem e aí dali 9 meses sai uma pessoa de dentro de você? Meu Deus, isso é um negócio muito mágico, né? Então, esse é o primeiro mistério que a sacerdotisa guarda dentro dela, né? Além disso, a carta em si, ela carrega diversas questões bastante misteriosas. O primeiro mistério da carta são esses dois pilares aqui, que o pessoal normalmente associa como sendo os pilares do Templo de Salomão, né? Então, ela está sentada entre esses dois pilares, né? Um pilar negro e um pilar branco, né? Que representam ali, que podem ser representantes ali da luz e da escuridão. Entre os pilares tem uma cortina, né? Atrás dessa cortina tem um mistério, né? Junto com ela, aqui, ela está sentada num trono, né? Na cabeça dela, ela tem uma coroa. Essa coroa representa a lua, né? E ela também carrega com ela o Torá, né? Então, a sacerdotisa é a detentora de diversos conhecimentos, de conhecimentos ocultos, de conhecimentos herméticos, né? Então, ela é uma grande entendedora dos mistérios, né? Ela é vista como uma grande entendedora dos mistérios. Ela frequentemente é interpretada como sendo a conexão com o subconsciente, com o mundo espiritual e com os segredos ocultos, né? Então, normalmente, quando ela aparece numa leitura, ela quer dizer para a gente que tem alguma coisa escondida, que tem algum mistério ali, que tem alguma coisa que o nosso inconsciente está querendo falar para a gente, e muito provavelmente a gente, se for homem, não está querendo ouvir, ou se for mulher, está duvidando desse inconsciente, né? Porque normalmente, que enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência a não escutar o nosso inconsciente, né? O nosso subconsciente. A gente normalmente acha que é besteira, ou a gente, homem, né, normalmente acha que é besteira, ou a gente acha que está errado, é, ou a gente às vezes duvida do que está acontecendo aqui, né, no nosso inconsciente. Então, essa carta aqui é um sinal de que a gente precisa escutar bastante a nossa intuição, né? A sacerdotisa também é uma grande guardiã de conhecimentos ocultos, né? É, ela está bastante associada ao esoterismo, de maneira geral, né? Ela também está associada às fases da Lua, né? Então, é, a sacerdotisa, ela tem uma forte conexão com as fases da Lua também, né? O que reforça ainda mais a conexão dela com o sagrado feminino, com a feminilidade,
né? Mas isso não no sentido passivo, tá? Ela representa uma sabedoria é, relacionada ao feminino, né? Então, por exemplo, as bruxas, né, que faziam as coisas de acordo com as fases da lua. Então, a melhor época para cortar o cabelo é na lua crescente, ou é, a melhor época ou o plantio de algumas de alguns o plantio de algumas de alguns alimentos era realizado em uma certa fase da lua para que tivesse uma melhor colheita. A colheita sempre era realizada no período de lua cheia. É, os nenéns também, o nascimento dos nenéns também é influenciado pela fase da lua, né? Então, normalmente os partos eles acontecem ali durante a lua cheia, porque está relacionado com o movimento das marés também, enfim. Então tem todo esse misticismo aí atrás, aí por trás da sacerdotisa. Ela representa tudo isso. Ela também representa escolhas, né? A gente vai falar bastante sobre escolhas aqui. Essas três cartas, de uma certa maneira, elas vão falar muito sobre a necessidade de realizar escolhas ou sobre a necessidade de refletir sobre escolhas, né? E a sacerdotisa é a primeira carta que vai falar sobre isso, que vai falar sobre reflexões e sobre refletir sobre alguma escolha que você tenha que tomar. Então, ela é uma carta que sugere parar e pensar antes de tomar alguma escolha, né? Por conta do seu grande poder de introspecção e de escuta interior. Né? Então, normalmente, quando essa carta se apresenta para a gente, significa que a gente tem que parar um pouquinho e escutar a nossa moela, né? Escutar o que o lado de dentro da nossa cabeça tem para dizer antes de tomar alguma decisão. A carta da sacerdotisa pode representar uma mulher? Sim, pode. Ela pode dizer que tem uma mulher para falar com a gente, né? É, e essa mulher sempre vai tocar a gente de alguma maneira mais espiritual. Ela sempre vai falar com a gente de uma perspectiva mais espiritual, de uma perspectiva mais intuitiva. Pode ser pode ser espiritualmente falando, pode ser que tenha alguém tentando entrar em contato, ou pode ser ou pode ser um sinal de uma ancestralidade feminina querendo se manifestar é, através da gente aqui. Né? A sacerdotisa também pode ser interpretada como um símbolo de paciência, né? Porque afinal de contas ela está sentada, né? Num trono, ela detém um grande conhecimento, então ela não tem pressa na hora de tomar decisão, né? E o manto dela, que é de água, né? Ele flui através dela. Então ela não vai deixar as emoções atrapalharem ela na sua tomada de decisão. É, ela não vai se permitir ser atrapalhada por por suas emoções, porque, de novo, ela está naquele estado contemplativo, naquele estado reflexivo. Olha o rostinho dela ali, de quem não vai tomar uma decisão com tanta pressa, porque ela não quer criar rugas de preocupação. Então, isso daqui é uma característica bem forte da, da sacerdotisa. Né? É, os arquétipos de personalidade relacionados à sacerdotisa são a sábia interior, né? Então, toda mulher, principalmente, eu gosto muito de falar isso. Quem conversa comigo sobre tarô sabe que, na minha honesta opinião, toda mulher tem dentro de si uma sacerdotisa. Né? Então, toda mulher tem uma sabedoria interior muito grande, toda mulher guarda mistérios, né? Sabe é, toda mulher sabe coisas que às vezes a gente nem sabe como ela sabe, mas ela sabe. Sabe aquela coisa de mãe? Tipo, ai mãe, onde que tá meu moletom? Ah, tá em tal lugar, não tô achando. Se eu for aí, você vai apanhar. Aí a mãe vem no guarda-roupa e ela acha o moletom e você procurou aquele moletom que nem um desesperado e ela sabia exatamente onde estava. Então, guardiã dos mistérios, né? Sacerdotisa, como que ela sabe de tudo isso? É, desculpa a tosse. É,
Um outro arquétipo que está relacionado com a sacerdotisa é a buscadora de respostas, né? Então, normalmente quando essa carta se manifesta, quando esse arcano se manifesta, significa que a gente está buscando algum tipo de resposta, que a gente está buscando é, uma resposta profunda e significativa sobre alguma questão que a gente está que a gente está que a gente está em dúvida, né? E ela também representa as reflexões contemplativas, né? Então, de novo, existe, quando essa carta se manifesta, a necessidade de refletir sobre alguma coisa, né? É, um exemplo de sacerdotisa no nosso dia a dia pode ser aquela nossa amiga que manja mais de astrologia, ou aquela nossa amiga taróloga, ou aquela nossa ou aquela nossa amiga que sabe falar de ocultismo, ou aquela pessoa que olha para a gente e sabe é, e sabe intuir mais ou menos como a gente está se sentindo e que ajuda a gente a refletir sobre essas respostas. Na minha vida, a sacerdotisa se manifesta em alguns momentos como a minha mãe, né? Então, por conta da experiência de vida que ela tem, né? Às vezes ela se manifesta como uma sacerdotisa e a minha noiva também se manifesta como uma sacerdotisa, me trazendo aí respostas para algumas questões ou me ajudando com algumas questões internas aí. Às vezes a sacerdotisa também se manifesta em mim através da minha ancestralidade feminina. Meninos, como vocês sabem, e a carta não deixa e o arcano não deixa a gente mentir, todo mundo tem energia masculina e energia feminina dentro de si. A energia feminina dentro de você é a tua ancestralidade. Então tudo aquilo que você aprendeu da tua mãe, da tua tia, da tua avó, ou o convívio com as tuas irmãs, se manifesta com você de alguma maneira, e isso é a tua ancestralidade feminina. Então você também, querido, tem intuição e tá tudo bem, é maravilhoso você escutar a voz da tua intuição de vez em quando. Super recomendo. É bem bacana e não faz você ser menos hétero do que você é atualmente. Então fica aí a dica. Escuta, escuta a voz da tua avó dentro de você quando ela fala com você, que vai ser super legal. Você não vai se arrepender. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre a carta da sacerdotisa, de novo, fala comigo aqui nos comentários, que aí a gente vai tirando as tuas dúvidas, tá bom? E aí agora a gente vai para a carta da justiça. Carta da justiça, assim como a carta da sacerdotisa, também é uma carta que gera muita polêmica, mais polêmica do que mamilos, inclusive. É, é uma carta que tem significados que tem um significado bem legal, mas ela gera muita dúvida entre os tarólogos iniciantes, né? Porque quando a gente pensa na carta da justiça, a gente pensa na justiça dos homens, né? Então a gente pensa direito, né? Tipo, a gente vai pensar em advogado e juiz e promotor e defensoria e réu e não sei o quê. De uma certa maneira, essa carta representa isso também. Mas a justiça no tarô, ela está muito mais relacionada com o equilíbrio das forças universais, né? E com um negócio que eu gosto muito de chamar de relação de causa e consequência. Tudo que a gente faz na nossa vida, toda a ação que a gente realiza na nossa vida, ela vai ter uma consequência de resultado igual ou maior do que aquilo que a gente fez, né? E aí, se a gente olhar para a carta, a gente vai ver esses elementos nela. Por exemplo, a balança que tem ali, né? Então, a balança ela vai sugerir esse equilíbrio, né? Mas vamos falar sobre todos os elementos que tem na carta. Então, assim como a carta da sacerdotisa, a justiça também é uma mulher, né? Está sentada num troninho, só que ao invés de ter um livro na mão, numa mão ela tem uma espada, né? A espada da justiça, e na outra mão ela tem uma balança, né? Ela está sentada num trono,
atrás desse trono tem uma cortina, né? E tem dois pilares que estão sustentando ali essa cortina. Normalmente a justiça aparece de olhos vendados, né? Porque, de novo, a justiça é cega e a justiça ser cega diz que ela é imparcial, né? Então a justiça ela não pende nem para o bem nem para o mal. Ela sempre é imparcial, né? Ela sempre é um resultado, né? E aí a gente vem para o primeiro significado da Carta da Justiça, que além de ser a justiça é o equilíbrio, né? É, o símbolo da justiça ele é a busca pelo equilíbrio, né? Ele representa a necessidade de equidade, de imparcialidade, de discernimento entre todas as áreas da vida. Então, de novo, a justiça nada mais é do que uma consequência a uma atitude que a gente toma. Então, normalmente, quando a carta da justiça se apresenta num jogo, quando o arcano da justiça se apresenta para a gente, significa que existe a necessidade de equilíbrio aqui, né? Que alguma coisa que o que está acontecendo, na verdade, é só uma reparação imparcial. Né? Então, por exemplo, fiz isso, tive o resultado, fiz X, tive o resultado Y. Não significa que você está sendo punido ou que você está sendo agraciado com alguma coisa. Só significa que aquele resultado ele é ele é igual à causa, né? Então, por exemplo, um exemplo bem drástico, bem terrível, né? Se eu se eu tiro a vida de alguém, eu vou preso. É, não importa se aquela pessoa, quer dizer, se eu tiro a vida de alguém, eu vou ser julgado e muito provavelmente preso. Não importa se aquela pessoa, se eu matei aquela pessoa porque ela tentou contra mim, né? Tipo, isso é a consequência para ela, né? Você atenta contra mim, eu atento contra você e te mato. Na hora que eu te mato, eu vou ser julgado e preso, né? Então, isso é a consequência do meu ato, né? E isso é justiça, né? Então, isso de novo, isso é imparcial, né? Não é porque eu sou uma pessoa boa ou porque eu sou uma pessoa ruim. É porque eu fiz X, então o resultado é Y, né? É, e isso está representado na Carta da Justiça pela balança. De novo, tipo, toda a ação, é, quando você vai no mercado e aí tem a balancinha lá, você coloca o pezinho de 1 quilo e numa bandeja, na outra bandeja você vai colocar tomate até ficar igual, né? Tipo, até você ter o mesmo peso ali. É, a, o, a justiça vai funcionar do jeito dessa balança, né? Então ela vai representar essa ponderação e tomada de decisões justas, né? Então, por exemplo, se eu tiro a vida de alguém, eu preciso ficar recluso por 20 a 30 anos, né? Porque eu estou dando para a sociedade o tempo de vida que eu tirei daquela pessoa, né? Uma coisa assim. É, e aí a espada ela vai representar essa capacidade de discernimento, né? A Carta da Justiça também vai falar um pouco sobre imparcialidade e honestidade, né? Então a tomada de a espada da justiça ela é imparcial e honesta, né? Ela lembra pra gente a importância de ser justo nas nossas ações e nas nossas decisões, sem ser parcial, né? E aí tem uma outra coisa que eu gosto muito da Carta da Justiça, que é a questão do karma e das consequências, que é o que eu estou falando aqui até agora, né? É, não sei se vocês sabem sobre, não sei o quanto vocês entendem de karma, mas o karma funciona assim. É, tudo que eu faço vai me dar algum tipo de, vai gerar para mim algum tipo de consequência, né? Então, se eu faço coisas que a sociedade considera como sendo legais, como sendo benfeitorias justas, né? As consequências que eu vou ter para isso são boas, né? Então, por exemplo, do ponto de vista do karma, se eu tô
se eu tô indo na padaria comprar um pãozinho para tomar café da manhã e eu vejo o mendigo sentado na padaria e ele me pede para comprar alguma coisa para ele tomar café da manhã também, se eu ajudar o mendigo, eh, em algum outro momento eu vou ter uma recompensa, eu vou ter uma consequência boa, porque essa foi uma ação boa, né. Agora, se eu chutar o mendigo ou se eu maltratar o mendigo, aí eu vou ter uma consequência ruim daquela ação, né. Se a gente trata as pessoas bem, a gente tem boas consequências. O karma é positivo. Agora, se a gente trata mal as pessoas, o karma é negativo. E a carta da justiça, ela vem para lembrar a gente sobre isso, sobre as repercussões que as ações têm na nossa vida, né. E a justiça, ela age dessa maneira, né. Eh a carta da justiça pode representar questões legais? Pode, sim, definitivamente. Questões contratuais ou éticas sempre estarão em jogo quando ela aparecer, mas ela significa que as decisões devem ser tomadas de maneira imparcial e sempre com muito discernimento, né? Eh, e quando a gente fala da carta da justiça, a gente pode falar sobre julgamentos, né? Quer dizer, quando eu falo sobre julgamentos, eu falo de julgamentos legais, né? Então, é, é, quando a gente olha para crimes sendo realizado e como as pessoas são julgadas, enfim, a gente sempre vai olhar para a carta da justiça, mas de novo, o resultado ele sempre vai aparecer de alguma maneira. Às vezes ele pode não aparecer no resultado no veredito do jeito que a gente acredita que devia ser, mas o universo vai trazer alguma punição. E acreditem, o universo é incrível nessas horas. Ele faz as coisas de uma maneira sensacional. Então, às vezes o às vezes a pessoa pode ser absolvida de um crime, mas a justiça ela virá a cavalo, né? Então alguma consequência haverá, né? Um exemplo bacana disso é o julgamento do O.J. Simpson, né? Não sei se se vocês que estão assistindo aqui vão se lembrar disso, né? Mas o O.J. Simpson ele foi acusado de ter matado a ex, não lembro se é a namorada ou ex-mulher e o amante dela, né? E ele foi julgado por esse crime. Havia muitas evidências de que ele tinha realizado esse crime, né, na época. Inclusive tem um documentário aí no streaming que eu não vou dizer o nome, mas é um documentário que vale a pena assistir e assistam e tirem suas próprias conclusões. Mas ele foi julgado por esse crime, ele foi inocentado desse crime, mas anos depois quer dizer, logo depois que o crime aconteceu, o karma aconteceu, né? Então as pessoas começaram a se afastar dele, ele começou a perder popularidade, porque ele era um jogador de futebol americano muito popular, né? Então ele perdeu contratos, ele perdeu patrocínio, ele perdeu amigos, ele perdeu visibilidade, né? Ele perdeu o status de celebridade que ele tinha, é, e é, por conta desse crime, né? Então assim ele foi inocentado perante a lei dos homens, mas a lei do universo não o perdoou, né? Então ele tudo aquilo que ele tinha conquistado ele perdeu, né? E ele voltou ao status de pessoa comum, né? E isso afetou ele de uma certa maneira, né? Então, isso é o jeito que a carta da justiça opera, né? O jeito que o arcano da justiça opera, né? E aí, quais são os arquétipos que estão atrelados à carta da justiça, né? Então, o arquétipo do juiz, né? Ele está atrelado à carta da justiça, muitas vezes representado como a mulher de olhos vendados, né? Com uma espada e uma balança, né, que significa a capacidade de tomar decisões de maneira imparcial e discernir a verdade, né. O arquétipo da justiça, outro arquétipo normalmente relacionado à carta da justiça é o arquétipo da integridade, né, integridade e honestidade, porque ela representa a necessidade de agir de forma ética e de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, né.
O arquétipo da lei e da ordem também estão relacionados à carta da justiça, né? E o arquétipo do equilíbrio e da harmonia também estão, além do arquétipo do karma, que a gente discutiu agora há pouco, e eu espero que tenha ficado claro para vocês também, tá? É, pessoas que podem ser relacionadas ao arcano da justiça são profissionais da lei e do direito, né? Então, juízes, né? É, juízes ou juízes até de futebol, né, até de esportes também podem ser relacionados, né? Muitas vezes aquele pai que tem que mediar uma discussão entre os filhos, ou a mãe que precisa mediar alguma coisa, ou a avó que precisa mediar alguma discussão entre familiares também manifesta aí o arcano da justiça. É, e é isso aí. E de novo, deixa teu like aí nesse vídeo se você estiver curtindo a aula, se você estiver curtindo as discussões sobre os arcanos até o momento. E lembra de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo também, se você estiver curtindo, né? Vamos fazer essa comunidade crescer. O primeiro vídeo, a primeira aula conseguiu bater aí 38, 39 likes. Vamos ver se esse vídeo aqui consegue chegar nos 40 likes. Vamos ver, acho que é um número legal para a gente começar, né? Então vamos aí incentivar o crescimento desse canal e incentivar a criação de mais conteúdo desse tipo, tá bom? E por último, mas não menos importante, falando aqui dos arcanos maiores, a gente vai ter a carta do julgamento, né? De novo, também é uma carta bastante controversa, né? Uma carta que é uma carta que tem uma compreensão um pouco complicada para o tarólogo iniciante, para o estudante iniciante de tarô, é, e é uma carta que está associada, que está intimamente associada com um conceito bíblico, né? Com um conceito bíblico que é o conceito do juízo final. Né? Se a gente olhar para a carta, a gente vai ver um anjo tocando uma trombeta, né? E pessoas levantando do túmulo, né? Indo atender o chamado do anjo. Quem é o anjo que tem a trombeta? É Gabriel, se eu não me engano, né? Gabriel é o anjo da trombeta. Eu não tenho certeza, mas eu, pelo que eu me lembro, eu acho que é ele. Então, ele vai lá, toca a trombetinha, e aí o pessoal que está lá morto levanta e vai ser arrebatado. Ou talvez não, né? Mas é isso que a carta vai representar. Sempre, independente da imagem que você tenha na carta, né, ela sempre vai representar a cena da ressurreição, né, com pelo menos um anjo tocando uma trombeta, as pessoas saindo do caixão, né? Esse é o foco da carta. E o simbolismo da carta do julgamento é a renovação e a ressurreição, né? É, quando esse arcano aparece para a gente num jogo, ele vai representar aí um renascimento, né, uma segunda chance para alguma coisa. Né, para alguma coisa. Também pode ser um chamado a uma prestação de contas, né, porque afinal de contas todo julgamento, todo juízo, ele traz essa ideia de prestar contas pelas nossas ações. Então a gente já vê aqui um significado que está semelhante, né, entre a carta do julgamento e a carta da justiça, né? Então aqui a gente tem uma prestação de então aqui na carta do julgamento a gente vai ter uma prestação de contas, né? Na carta da justiça a gente vai ter uma consequência. Então significa que que a carta do julgamento e a carta da justiça são cartas iguais? Não, não significa. No julgamento, no juízo final, a gente presta contas pelas coisas pelas ações que a gente teve, né? E ela vai simbolizar a necessidade de avaliar o passado. Então, sabe aquela ideia do fechar para balanço? É o que está aqui na carta do julgamento, né? Fazer aqui escolhas significativas e enfrentar as consequências dessas ações, né? Julgamento pessoal e avaliação. Então o julgamento ele é uma carta que funciona para dentro, né? É para mim.
quem está julgando alguma coisa dentro do julgamento, quem está avaliando alguma coisa dentro do julgamento, sou eu, né? Eu tô fazendo uma avaliação pessoal e crítica das minhas próprias ações, né? E aí, como essas situações vão afetar a minha vida de acordo com a minha perspectiva. Também é uma carta que vai representar aí a transcendência e transformação, né? Também está associado com a ideia de transcender limitações e de transformar a si mesmo, né? Então ele indica aí uma oportunidade de deixar alguns velhos padrões para trás e abraçar uma nova fase da vida. Sabe aquele senhor de meia idade, 45, 46 anos, que fumou a vida inteira, que bebeu a vida inteira, que bateu na mulher, que judiou dos filhos, que não assumiu os relacionamentos extraconjugais. E aí, de repente, esse senhor tem um infarto. E aí ele se encontra com Deus. E aí ele pensa: ó Senhor, que estou fazendo com a minha vida? E aí, quando ele acorda na sala da UTI, com todas aquelas luzes e o peito rasgado no meio, ele pensa: preciso mudar. Essa é a carta de julgamento, né? Ela representa esse chamado interior aí que muitas vezes a gente escuta para despertar para uma nova vida. Muitas pessoas falam sobre isso como se fosse um despertar espiritual, né? É um convite que a pessoa normalmente recebe para olhar dentro de si e buscar um novo significado para a vida, uma segunda chance, né? Que a gente recebe. E, de novo, isso acontece diversas vezes na nossa vida, assim, com diversas pessoas. Todo mundo que está assistindo esse vídeo deve conhecer alguém ou já deve ter vivido um momento na vida em que não estava satisfeito com o jeito que as coisas estavam funcionando, e aí de repente você tem um estalo, uma nova oportunidade de fazer as coisas diferente. E aí você tem a oportunidade de fazer diferente ou continuar do jeito que você está. Se você está satisfeito, se está tudo certo com a sua vida, se você acha que você está vivendo lindo e maravilhosamente bem, só continua, cara. Vai fundo. Agora, se você acha que dá para mudar alguma coisa, a carta do julgamento está te dando aqui a oportunidade de refletir sobre isso, né? E, de novo, ela vai representar esse período de avaliação, autoanálise, renovação. De novo, julgamento é uma coisa para dentro. Então, é o momento que eu tenho de olhar para dentro de mim, entender o que eu estou fazendo, o que diabos eu estou fazendo com a minha própria vida, né? Sem a interferência de outras pessoas, né? Você pode até buscar alguém para te ajudar, mas esse momento de avaliação, ele é um momento de autoavaliação, então um momento de olhar para dentro, né? Um momento de avaliar o que você está fazendo, né? Enquanto que na carta da justiça a gente tem uma consequência a uma ação. Veja, a carta da justiça é uma consequência de uma ação que você teve. A carta do julgamento é a necessidade de avaliação de um conjunto de ações que você tem, ou que o teu consulente, no caso, está tendo, né? Então, por exemplo, um, um exemplo, dois exemplos aqui em que isso pode se manifestar. Ai, é, minha mulher, vamos supor, tá? Minha mulher me pegou com outro. Muito provavelmente, se aparecer a carta da justiça, significa que a pessoa vai enfrentar uma consequência aí, muito provavelmente um divórcio, alguma coisa aqui, né? A pessoa vai ter que enfrentar isso. Se aparece a carta de julgamento, a pessoa tem que avaliar se aquilo que ela fez é uma coisa. Quando aparece a carta. Peraí, calma. Minha mulher me pegou com outra, na nossa casa, na nossa cama. Meu Deus, que horror. É, A carta da justiça vai falar sobre uma consequência desse ato, né? Então, a consequência kármica desse ato, né? Então, você muito provavelmente vai enfrentar uma consequência kármica sobre isso aí. Quando aparece a carta do julgamento, significa, tá, sua mulher pegou você traindo ela. Você vai ser adulto, você vai continuar sendo adúltero? Porque
Se você continuar sendo adúltero, em todos os seus relacionamentos isso vai se repetir. Mas você quer que isso continue se repetindo? Ou você acha que é legal ir por um outro caminho? Entende? A justiça ela vai falar sobre consequência. O julgamento é uma oportunidade de reflexão para a mudança de um padrão de comportamento. E aí vocês me falam se ficou claro, tá? Que de novo, eu tô aqui para ajudar vocês, pelo menos tentar ajudar da maneira que eu consigo, né? É, percebe essa pegada de autoaperfeiçoamento, de transformação que a Carta da Justiça proporciona? Né? Então, a gente vê um obstáculo e a gente tem a oportunidade de transcender ele, né? De transcender esse obstáculo, se a gente achar que deve transcender, né? E aí, de novo, vamos aos arquétipos relacionados à Carta da Justiça. Então, renovação e ressurreição, né? Eu tenho, depois de viver essa situação, eu tenho a oportunidade de me renovar, né? Tipo, eu não quero mais essa vida de adúltero e eu vou me renovar. Eu não quero mais essa vida não quero mais essa vida de sedentarismo mórbido, eu vou me renovar. E aí, a partir dessa mudança de hábito, eu vou renascer, né? O julgamento também pode representar um despertar espiritual, né? A ideia de um chamado interior, né? Então, às vezes as pessoas que se convertem, né, podem estar vibrando aí no arcano do julgamento, né? Isso é muito comum. E não só se converter para virar evangélico, mas se converter a qualquer chamado espiritual, nem não necessariamente um chamado de uma religião específica, mas de um contato maior com a sua espiritualidade, né? O que é o que normalmente acontece. É, é uma carta também está relacionada ao arquétipo da prestação de contas, da avaliação e prestação de contas, né? Então, momento de olhar para escolhas do passado e as consequências que essas escolhas trouxeram, né? Julgamento pessoal e autoanálise, julgamento pessoal e autoanálise, né? Que tá julgado, que tá atrelado aí com a carta do julgamento. Né? Então, a importância de olhar para dentro de você e fazer suas avaliações. Um momento da nossa vida que o arcano do julgamento se manifesta bastante é o dia 31 de dezembro, que é o dia que a gente faz as nossas resoluções, né? Então a gente faz aquele balanço de tudo que aconteceu ali ao longo do ano, né? E aí a gente entende o que foi bacana, o que não foi, e aí a gente faz resoluções para o ano seguinte. Isso também é um bom exemplo aí da manifestação do arcano do julgamento na nossa vida, né? E o chamado à ação. A parte mais importante é o chamado à ação, porque de nada adianta você olhar para a tua vida e descobrir que você fez um monte de coisa que não edificou em nada a sua vida e você não fazer nada para mudar isso. Você tem todo o direito de não fazer nada para mudar isso, livre-arbítrio, pode seguir. Mas aí, desculpa, você está indo por um caminho que o arcano da justiça não vai gostar muito, né? E aí a consequência pode ser bem pesada. E aí, de novo, por último, a gente vai ter os arquétipos da consequência e da redenção. Então, de novo, a gente tem a ideia de consequência relacionada com esse arcano também, né? Porque, de novo, depois que eu faço uma autoavaliação sobre o jeito que eu estou levando minha vida e eu mudo alguma coisa sobre a minha vida, eu vou ter uma consequência. E essa consequência ela pode ser edificante ou não, né? Ela pode me trazer benefícios ou não. Ela pode me trazer uma redenção, inclusive, né? Se eu sou uma pessoa que tem um comportamento extremamente egóico, hedonista, e não tô nem aí para os outros. E aí, de repente, eu me toco disso e eu viro e eu me transformo, eu me redimo dessas coisas, né? A gente tem um artista, aquele rapaz do Pânico, eu não lembro o nome dele, que fazia o Fred Mercury prateado. É, eu não lembro o nome dele, mas ele é um exemplo do arcano do julgamento, né? Então, durante o pânico, ele era de um jeito, né? Ele tinha um comportamento ali,
que muitas celebridades, que muitas pessoas que conviviam com ele condenavam aquele comportamento. Ele entendeu que aquilo não era legal para ele e ele se redimiu. E aí a carreira dele e aí a carreira dele teve um salto diferente, né? Então a gente tem um exemplo claro de redenção aí na entre os artistas, né? É, eu acho que tem outros também, sei lá. Eu só consigo pensar nesse menino, no Fred Mercury prateado, até porque eu achava ele extremamente engraçado. Mas enfim, ele é um exemplo aí do arcano do julgamento, né? É, e aí, só para a gente finalizar essa parte dos arcanos maiores, então assim, o que que o julgamento, a justiça e a sacerdotisa têm em comum, né? Primeiro, a profundidade espiritual, né? Então, todos os três arcanos, eles estão ligados a aspectos profundos espirituais da vida. Eles vão representar aí uma busca por conhecimento interior, por discernimento e por uma conexão mais profunda com a espiritualidade, tá? Equilíbrio e harmonia, né? Então, a justiça, ela busca equidade, imparcialidade. O julgamento, ele sugere um equilíbrio entre avaliação, entre autoavaliação e renovação espiritual, né? É, avaliação e tomada de decisão. As três cartas compartilham essa ideia de avaliação e tomada de decisão. Então, antes de fazer alguma coisa, né, a sacerdotisa ela vai refletir sobre aquilo e aí ela vai agir, né? É, o julgamento, você vai ter um período de, você vai ter um momento de autoanálise para depois você decidir o que você vai fazer, né? A justiça, ela implica, é, ela implica a julgar as situações de forma justa. Então, haverá uma consequência para o seu ato. E essa consequência será justa, porque ela vai ser é, porque ela vai ter igual, ela vai ter a consequência para o seu ato, ele sempre vai ter um impacto igual à atuação, né? Então, isso é justiça, tá bom? Intuição e sabedoria interior, né? Todas as cartas destacam a importância dessa intuição e dessa sabedoria interior. A sacerdotisa, ela vai representar isso. A justiça exige um discernimento, né? E o julgamento envolve escutar um chamado, né? Transformação e renovação estão relacionados nos três arcanos, né? Então, é, elas vão simbolizar a transformação espiritual e a renovação, né? A sacerdotisa vai representar isso através de uma busca por sabedoria espiritual, a justiça, uma transformação através do equilíbrio e do discernimento, né? E o julgamento vai representar isso através de um chamado para um novo começo, né? Reflexão e autoavaliação também estão presentes nos três arcanos e a busca por verdade e propósito, né? De novo, vale ressaltar que um arcano não substitui o outro, né? Então, é... desculpa a tosse. É... Se quer dizer, esses arcanos, quando eles aparecem, é, não significa, por exemplo, quando a carta da justiça aparece, não significa que a sacerdotisa está lá e não significa que o julgamento está lá, né? Eles, apesar deles terem características, deles compartilharem características, eles não são cartas idênticas, tá bom? Beleza, gente. Desculpa aí, dei uma pausinha porque eu tô com uma tosse esquisita aqui, mas é alérgica. Então, fui só buscar alguma coisa para beber. Então, mais uma vez, se você tiver alguma dúvida com relação aqui aos arcanos maiores, só me dá um toque, tá bom? Lembra de deixar um comentário aí no vídeo, e aí no vídeo de plantão de dúvidas, a gente vai falar sobre os arcanos maiores, tá? Então aqui eu deixei um compilado com as características semelhantes que os três arcanos maiores compartilham, tá? É, fica à vontade para pausar e copiar, ou pausar e printar essa tela, tá bom? E aí agora a gente vai para os arcanos de número 2, tá bom? Então, de novo, a gente tem os arcanos de número 2 aqui.
E essas cartas, os arcanos de número 2, eles vão representar uma dualidade, né? Então a gente vai ver ao longo dos dois uma certa dualidade, um sim ou não, uma necessidade de escolha, uma necessidade de reflexão, enfim. Mas vamos olhar para cada arcano de maneira individual aqui primeiro, tá bom? E a gente vai começar a olhar para os arcanos olhando para o 2 de paus, tá? Que é a minha carta favorita no baralho. Inclusive, todo mundo deve estar familiarizado com a expressão cara de 2 de paus, né? Que é aquela pessoa que fica paralisada, que não sabe o que ela tem que fazer, que não sabe se vai ou se fica, enfim. E o 2 de paus, ele tem essa característica justamente porque ele representa essa fase de planejamento, tá? Então, ele vai representar aqui esse momento de parar e observar alguma coisa antes de e observar o lugar onde você está na sua vida, né? Antes de tomar uma decisão. Então, olha só o que, que a gente tem. A imagem típica de um 2 de paus mostra uma pessoa segurando um globo, né? Segurando uma esfera, um globo na mão, um mundo, né? Um bastão na outra mão e um outro bastão do lado da pessoa, né? E normalmente essa pessoa está olhando para o horizonte, né? Então, é, ele vai representar aí essa fase de planejamento de algum projeto. Então ele simboliza a necessidade de fazer escolhas, né? De realizar escolhas antes de tomar uma decisão. Por isso que ele está parado, né? Por isso que ele normalmente, por isso que ele é representado parado, porque ele está olhando para tudo que tem aí ao redor dele, pensando no que ele vai fazer, qual caminho que ele vai seguir, né? Também é uma carta que está atrelada aí com a ideia de visão e perspectiva, né? Então ela representa aí uma visão e uma perspectiva ampla, porque a pessoa está olhando para o horizonte, né? Está buscando oportunidades, está considerando aí o que ela pode fazer, né? Também é uma carta que está relacionada com domínio e controle, né? Então, quando a gente está vibrando no 2 de paus, indica que a gente tem um certo grau de domínio, que a gente tem um certo grau de controle sobre uma situação, né? Ela tem um certo poder de decisão, tem um certo poder de influência sobre o próprio destino, mas ela está ponderando, né, o que ela quer fazer. O potencial de exploração e expansão, né? Então, o 2 de paus ele simboliza essa ideia de poder explorar territórios novos, de poder expandir horizontes, né? É, e também representa a necessidade de saída da zona de conforto, né? Então, tipo, nossa, olha só isso, tudo aqui que eu já tenho, que eu já fiz, que eu já conquistei, mas putz, dá para ir além, dá para fazer mais, mas aí você fica em cima do muro ali, né? Não sabe se faz, enfim. Também pode representar aí parcerias e colaborações, né? Então, em algumas interpretações, né, essa carta pode falar aí sobre a necessidade de indicar parcerias, de colaborar com alguns trabalhos e pode falar sobre duas partes envolvidas em um empreendimento, né? É, essa carta se manifesta, quer dizer, esse arcano se manifesta quando aparece quando a gente está diante de tomar uma decisão importante, né? Então, ele pode representar aí a necessidade de escolher entre duas opções ou de fazer algum tipo de plano para o futuro, né? Veja, planos para o futuro, tomada de decisão, né? Então, de novo, a gente tá diante aqui de um arcano que tem uma dualidade dentro dele de novo, né? A gente vai ver bastante essa dualidade entre os arcanos de número 2 aqui, né? Sugere aqui a importância de manter uma visão ampla, de considerar todas as possibilidades antes de tomar uma decisão e encoraja a busca por oportunidades, né? E a exploração de novos horizontes. É a carta que lembra o poder de escolha que a gente tem, né? Na, na tomada de decisão de qualquer coisa que a gente vai fazer. É,
situações nas quais esse arcano aqui pode se manifestar na nossa vida, né? Então, quando a gente está, sabe aquele momento que tá tudo bem na sua vida, tá tudo legal, você tá num bom emprego, você tá bem no seu relacionamento, você tá bem em tudo. Vamos falar de trabalho primeiro. Você tá super bem no seu trabalho, tá super bem, tá voando, tá promovido, vai ser promovido, tá tudo muito legal. Aí de repente aparece aquela proposta de emprego super legal na China. E aí? O que você faz? Você continua na sua zona de conforto ou você vai comer uns escorpião e ver qual que é ali do outro lado do mundo? Entende onde eu quero chegar? Isso é o dois de paus, né? Por que que isso é o dois de paus? Porque ele vai mexer com o teu ímpeto, né? Com a tua paixão, né? Com a tua centelha de vida, tá? É, se for o dois de ouros, vai mexer no teu bolso, vai mexer na tua estrutura familiar, vai mexer na tua, vai mexer nos teus recursos materiais, né? Agora, o que vai mexer com a tua vontade, o que vai mexer com o que vai mexer com a tua alegria de vida, né? Ou como eles dizem na França, com a tua joie de vivre, né? É o dois de paus, né? Ele vai mexer com a tua capacidade de tomar decisão, porque se você está super bem trabalhando numa multinacional com a possibilidade, com um salário de 5, 6 dígitos e a possibilidade de ser promovido, e aí de repente uma multinacional do outro lado do mundo te chama, você vai ficar paralisado porque você não sabe o que você vai fazer do ponto de vista do teu ímpeto, né? Então, tipo, o teu lado impulsivo vai querer fazer, porque vai querer um desafio novo. Mas o teu lado racional, o teu lado é, o teu lado humano adulto vai falar, cara, deixa de ser doido. Olha o que você tem aqui. Então não coloque isso a perder, né? E aí de novo a gente vai se ver na necessidade de ponderar, né? Na necessidade de decidir. E isso pode tomar um pouco de tempo, porque de novo a gente precisa avaliar todas as variáveis, né? E o dois de paus não é uma carta que funciona sob pressão. Ele precisa parar e avaliar, né? E aí ele para e avalia e tá tudo certo, né? E aí depois disso depois desse momento de tomar decisões aqui, com o dois de paus, a gente tem o nosso querido amigo, o dois de ouros, né? Que é o menininho que está equilibrando as duas moedas ali, né? O dois de ouros é uma carta que vai falar sobre equilíbrio, sobre flexibilidade e escolhas financeiras, tá? Então, aqui a gente está falando sobre gestão de recursos materiais, né? Então, são duas moedas. Ele está lidando com duas moedas ali, né? Então, ele tem dois dinheirinhos, né? E aí ele vai ter que realizar escolhas financeiras relacionadas ao estilo de vida, né? Muito provavelmente. Então, o dois de ouros é a carta que vai representar a gente, né? Na hora que a gente tem que fazer alguma escolha financeira. Imagina você com um orçamento apertado, né? E você não sabe se você paga a tua e você não sabe se você paga a sua fatura do cartão ou se você paga ou se você paga a mensalidade do financiamento da tua casa, né? Essa é uma escolha um pouco drástica, é uma escolha um pouco dramática, mas é uma escolha que o dois de ouros representa muito bem, né? Porque a escolha que você tomar aqui vai representar muito bem o teu estilo de vida, né? É, a imagem típica do dois de ouros mostra uma pessoa segurando dois discos, né? Então a gente tem aqui o rapazinho
equilibrando equilibrando duas moedas, né? Ali atrás dele a gente tem uma água turbulenta, né? Então as emoções, a gente pode entender que as emoções estão bem mexidas nesse momento, né? Porque eu estou precisando realizar uma eu estou precisando realizar uma escolha, né? Não sei se eu compro fralda para o meu filho recém-nascido ou se eu compro um novo jogo do PlayStation 5 que eu não tenho, né? Então aqui a gente tem essa tomada de decisão, né? Então é, o símbolo do infinito está aparecendo aqui de uma maneira bem discreta, indicando aqui a natureza cíclica da vida, né? É uma carta que representa o equilíbrio e a flexibilidade, né? Então, num momento feliz, né? No momento luz, dois de ouro simboliza o equilíbrio e a flexibilidade, né? Então, se o dois de ouros aparece numa posição positiva, ele vai falar que você está equilibrando muito bem os seus recursos materiais, né? Então você pode não estar luxando, mas você está conseguindo viver com aquilo que você tem, né? E tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Você está conseguindo equilibrar os aspectos financeiros da sua vida, está conseguindo equilibrar o seu trabalho e as suas responsabilidades e o seu lazer, você está equilibrando o seu trabalho e a sua família, está conseguindo viver de uma maneira equilibrada. Quando essa carta aparece numa posição de bloqueio ou numa posição de desafio, significa que você está tendo que fazer algumas escolhas, né? Então, você não está podendo fazer tudo aquilo que você queria fazer, e você tá numa posição em que você tem que escolher, né? Então, tipo, você escolhe isso ou aquilo, né? E aí isso vai definir o teu, vai definir quem você é enquanto pessoa. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Escolhas financeiras, de novo, é uma carta que está frequentemente associada com escolhas financeiras, né? É, também está associado com a necessidade de mudanças e adaptação, né? Então, de novo, ela é uma carta, o dois de ouros é uma das cartas mais dinâmicas do baralho, né? Então, é, e isso se deve muito a ele estar sendo representado por um dançarino, né? Então existe aqui uma necessidade de adaptação e de mudança, né? Ele lembra a gente do dinamismo e da flexibilidade essencial para lidar com certos desafios e a necessidade de mudança no estilo de vida também, né? Normalmente quando ele aparece numa posição de desafio, ele significa aí que a gente precisa mudar alguma coisa no nosso estilo de vida, porque a gente está tendo que vender o almoço para comprar a janta, ou fazendo algumas escolhas erradas aí com o nosso dinheiro. E todo mundo já deve ter vivido um dois de ouros aqui na vida. Eu já vivi alguns, não quero falar sobre esse assunto. É, é, pode, ele pode estar associado com decisões com decisões difíceis relacionadas a finanças, né? Pode indicar a necessidade de encontrar um equilíbrio, como a gente já falou, mas mais do que tudo a importância de ser flexível ou adaptável, né? E aí, de novo, a gente vai falar, a gente fala bastante sobre esses momentos que todo mundo já viveu, né? Então todo mundo já deve ter se visto numa situação em que teve que escolher fazer uma coisa ou outra, deixar de fazer alguma coisa que quer fazer para fazer alguma coisa que precisa fazer, né? Então, por exemplo, deixar de sair com amigos, por exemplo, porque o dinheiro que seria usado para sair à noite com os amigos é o dinheiro para pagar uma conta, deixar de fazer alguma coisa para si próprio, para fazer pelo filho ou por um parente doente, enfim, né? Isso aí representa essa necessidade e também faz as pessoas refletirem sobre os rumos que a vida delas estão tomando, né? É, é uma carta que vai ter um simbolismo muito grande de tipo, se eu tô tendo que fazer esse tipo de escolha na minha vida, alguma coisa precisa mudar, né? Porque eh, eu não posso, eu não posso viver minha vida sempre tendo que escolher entre pagar minhas contas essenciais e sair com os meus amigos. Eu tenho que ser capaz de fazer as duas coisas, né? E se eu não estou sendo capaz de fazer as duas coisas, alguma decisão eu tenho que tomar,
para que isso mude. Entende onde eu quero chegar? Entende, entende o poder que, que o tarô bota na nossa mão, né? Não é só é isso que está acontecendo na sua vida, mas é isso que está acontecendo na sua vida e o que, que você vai fazer com isso, né? É a necessidade de sair dessa zona de conforto, né? E isso é uma coisa que, que os arcanos de número 2 vão fazer muito com a gente, né? Eles vão colocar a gente para escolher. E todo 2, né? Todo arcano 2, todo arcano menor de número 2, ele vai botar a gente para escolher alguma coisa, para fazer alguma coisa. O único 2 que fica um pouco mais paralisado é o 2 de espadas, mas a gente já vai chegar nele. Antes de chegar nele, vamos falar do 2 de copas, que é o arcano menor do tarô, que é o mais feliz, na minha opinião, né. Ele é feliz, mas às vezes ele também não é tão feliz assim. O 2 de copas é a carta que vai falar sobre as parcerias, né, então, parceria, tanto profissional quanto social, né, união, né, o 2 de copas ele pode representar um casamento, ele pode representar ele pode representar uma proposta de noivado, de namoro, alguma coisa assim. Eh, no positivo, ele sempre vai representar uma proposta harmoniosa, uma coisa bacana, né, uma coisa legal que vai acontecer aí, né. Afinal de contas, ele é representado aí por 2 pessoas que estão se encontrando, cada uma com um cálice, né, e representando aí, a tipo, tocando, os cálices se tocando, né, ou tocando as mãos, né, representando aí a conexão e a união, né. Ele sempre, na maioria das vezes, ele vai ser representado aí de uma maneira harmoniosa, de uma maneira bonita, então as pessoas estão felizes, né, tipo, se tocando ali, tipo, tocando a mão, fazendo tim-tim, né, brindando, né, uma carta bem bacana. Ela tem uma representação bem positiva, assim, né, de parceria e de união, né, então tá intimamente conectada com a união entre 2 pessoas, né, muitas vezes de natureza romântica, então pode ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser um noivado, né, mas é uma coisa, a gente tem que lembrar sempre que é uma coisa muito inicial, né. Também pode falar sobre novas amizades, tá. Então não é só casamento aqui, não é só tipo, porque vão te propor um casamento, ou porque vão te propor um noivado, ou porque vão te propor um namoro. Às vezes pode ser uma pessoa que gostou de você e quer ser seu amigo, né, um amigo novo. E um amigo novo é uma coisa muito bacana também, é uma coisa que a gente tem que apreciar também, né, porque sentimentos de amizade são sentimentos muito duradouros também, né? São sentimentos legais. Também vai representar harmonia e equilíbrio do ponto de vista emocional, né? Do ponto de vista das emoções, né? Então sugere que está todo mundo em sintonia, né? Que todo mundo encontrou um terreno comum ali, né? Para dividir eh, o seu amor fraterno ou o seu afeto, né? Então, por isso que ele pode indicar o início de um relacionamento amoroso, né? Ou até mesmo um aprofundamento num amor que já existe, né? Também vai falar sobre respeito mútuo, né? Então, pessoas que pessoas que se respeitam mutuamente, né? Por isso que a gente pode falar aqui sobre contratos ou sobre parcerias, porque existe um respeito entre as partes e aí eles decidem trabalhar juntos, né? Eh, também vai falar sobre escolhas e compromissos, né? Então pode representar aí uma pessoa que gostaria de se comprometer com você de uma maneira significativa, né. Eh, de novo, na nossa vida ele vai se manifestar como alguém que resolve, se comprometer com a gente de alguma forma, né. É uma carta que encoraja as pessoas a explorarem sentimentos e emoções, em relação a outras pessoas ou a outras situações, né. Também vai representar em um momento também pode representar um momento de escolha e de compromisso em um relacionamento, né. Eh, e, eh,
ela tem uma e de novo, é uma carta que tem uma representação bastante positiva, né, normalmente quando ele aparece, significa que tem um compromisso bastante positivo, que tem que as pessoas que estão envolvidas ali, elas estão desenvolvendo conexões emocionais profundas, significativas, né, são pessoas que escolheram estar ali, né, então, é uma carta, é um arcano que sugere aí um florescimento, de de um sentimento, né. Então, normalmente é uma carta que tá muito relacionada com pedidos de namoro, com pedidos de noivado, né, com afirmar compromissos, né, com a afirmação de um compromisso, tipo: "Olha, eu gosto de você, eu eu nutro sentimentos verdadeiros e significativos por você, eu quero me comprometer com você, pelo resto da vida, né, tipo, como eu já falei aqui, eu sou noivo, né, então o 2 de o 2 de copas da minha vida se manifestou no dia do aniversário da minha noiva, que foi quando eu me comprometi com ela, que eu assumi o compromisso entre nós, né, de tipo: "Olha, eu te amo, quero passar o resto da minha vida com você, então toma aqui esse objeto aqui, que é o anel de noivado, né, que representa aqui o meu amor por você e tudo". E aí a gente assume um compromisso formal, né? Tipo, a gente está conectado emocionalmente e a gente está conectado de uma maneira significativa para realizar algo, né? Então, o 2 de copas, ele tem essa representação aqui, a realização de a realização de algo, né? O firmamento da parceria com algum fim, né, com o fim da realização de alguma coisa, né. É uma das cartas mais positivas aqui, é o arcano de número 2 mais positivo que a gente vai ter, legal? E de novo, se você tem dúvida sobre os arcanos de número 2, fica à vontade para deixar teu comentário ali embaixo e eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível no plantão de dúvidas dessa aula. E aí, por último, mas não menos importante, a gente chega no 2 de espadas, tá? Que é uma carta que representa a necessidade de tomar decisões difíceis, tá? Por que que ela tem essa representação de tomada de decisões difíceis? Veja, ela está sentada num banco e ela está cruzando duas espadas. Tem uma colega taróloga, Juliana, é uma das tarólogas mais incríveis que eu conheço, inclusive. Juliana, se você estiver assistindo esse vídeo, um grande beijo para você e obrigado pela inspiração que você é para mim. Que ela fala uma coisa que eu gosto muito sobre o 2 de espadas, que o 2 de espadas fecha o coração, né? Então, ela tá com as duas espadas cruzadas na frente do coração, aqui, né? E ela tá vendada também, né? Atrás dela tem um monte de água, né? Então tem muitas emoções. Ela não tá olhando para o emocional e ela está diante de um impasse, né, ela está num estado de ela está num ela tá num estado de impasse acerca de uma decisão que ela precisa tomar, né. Então é uma carta de muita dificuldade, é uma carta que vai representar muita dificuldade. Normalmente a pessoa que está vibrando no quando a pessoa está vibrando no 2 de espadas, ela está com muita dificuldade de realizar uma escolha, está se sentindo paralisada, não consegue pensar direito, né, então, você já não está enxergando a situação com clareza, né, tipo, tá com os olhos vendados para aquela situação, tá com as espadas cruzadas na frente do peito, então, as ideias, né, as espadas, o teu plano mental, ele tá muito confuso e ele tá bloqueando o teu emocional. E aí, o impasse, a indecisão, eles ficam muito presentes, né. Eh eh, e aí a gente vai para os simbolismos da carta, né. Primeiro, o impasse e a indecisão, né, muito associado com o estado de impasse, eh, a pessoa presa entre 2 opções e não consegue, dar um passo em nenhuma das direções, né. Uma escolha difícil, né, a necessidade de reflexão e equilíbrio, né, a necessidade de uma pausa para avaliação da situação, né, eh,
E ele geralmente, aparece quando a gente está enfrentando a necessidade de considerar, prós e contras antes de escolher um caminho, né. Então, ele normalmente vai se manifestar para a gente quando tem uma escolha muito difícil para ser realizada, né. Então, eu posso dizer que eu vivi um 2 de espadas muito grande com relação ao lançamento desse curso, por exemplo, né. Então, tipo, eu ficava sempre pensando: "Ah, mas e se der certo? Ah, mas e se não der certo? Ah, mas vai dar trabalho. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, exposição. Ah, não sei o quê". Então, sempre havia muitas hipóteses, né, sempre havia muitas coisas, muitos empecilhos antes do lançamento desse curso. E aí agora que eu comecei, é só alegria, né, tá sendo super legal, enfim, mas uma decisão eu tive que tomar, eu tive que sair, né, tive que sair da inércia, né, e isso foi muito difícil, né. É muito, muito difícil a gente sair do 2 de espadas, né. Eh, e ele pode também representar a necessidade de ponderar sobre alguma coisa com imparcialidade. Então lembra da carta da justiça, né, da gente ser imparcial na hora da gente ser lembra da carta da justiça que é uma carta imparcial, o 2 de espadas também vai falar sobre imparcialidade, né. Às vezes, as nossas emoções e os nossos preconceitos, eles podem deixar a nossa tomada de decisão, obscura, né, e dificulta essa tomada de decisão também, né. Ela pode ser vista como um chamado para autorreflexão ou um mini julgamento, né, eh, para buscar para que a gente reaveja o nosso equilíbrio na hora de tomar uma decisão, né. E de todas as cartas do naipe de espadas, ela é uma das cartas, mais confusas mentalmente, né, então vai ter muita confusão mental aqui no doi a pessoa que está vibrando no 2 de espadas, ela está com muita confusão mental, haverá outros momentos, haverá outros arcanos onde a confusão mental vai ser grande, mas o 2 de espadas é uma confusão mental, inicial bem grande aqui, né. Porque ele vai simbolizar a indecisão, necessidade de tomar uma escolha difícil, necessidade de ponderar com muito cuidado antes de seguir, né. Eh, e aí é uma carta que lembra que a escolha é uma parte da jornada da vida, e é importante a gente tomar decisões com equilíbrio e objetividade, né. Mas de novo, outra coisa que a gente tem que lembrar, os arcanos menores, eles influenciam outros arcanos menores, e eles são influenciados por outros arcanos menores ou maiores, na leitura de um jogo de tarô, né. Então, a gente não pode considerar o significado de uma carta de maneira isolada, tá. A gente vai ver isso mais para frente na leitura, no jogo que a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? Desculpa aí pela tosse, gente. E aí, por último, mas não menos importante hoje, a gente vai falar sobre os valetes, tá? Ah, JP, mas o valete ele tem a energia de um arcano de número 2? Tem sim, surpreendentemente ele tem sim, tá? Eh, o valete ele tem algumas semelhanças com o as, tá? Com os ases, tá? Mas não são mas não são significados iguais, tá bom? Lembra que o as é uma semente, né? O as é uma semente, ele é um estado embrionário, né? O valete ele representa as cartas da corte, de maneira geral, elas representam pessoas, tá? Então elas representam pessoas, homens ou mulheres, da nossa vida, né, do nosso universo. O valete, ele representa uma pessoa jovem, uma criança, uma pessoa nova na nossa energia, tá? Então ele pode ser uma criança, um, uma pessoa jovem, uma pessoa nova no trabalho, né? Ou uma pessoa nova no nosso círculo social,
tá? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração sobre o valete, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o valete não sabe muito bem o que ele está fazendo, porque ele é novo, ele é jovem, né? Então, ele tem essa, quer dizer, sempre não, esquece essa coisa do sempre. Ele tem essa representação de uma pessoa é, jovem ou nova que não sabe muito bem o que ela está fazendo. E aí, isso confere para ele um poder de decisão também. Então, isso também confere para o valete uma certa dualidade, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre cada valete para tentar entender o que, que isso significa, né? É, ah, outro, outra coisa importante aqui. Alguns tarólogos mais experientes e tarólogos que seguem a linha divinatória vão falar que um dos valetes, se eu não me engano, é o valete de paus, ou o valete de ouros, eu nunca lembro qual dos dois é, mas ele vai falar sobre gravidez. Então vai falar, quando aparece o valete tal é porque a pessoa está grávida. Eu não falo sobre isso, tá? Por quê? Porque isso é linha divinatória de tarô. E eu não trabalho com linha divinatória, eu trabalho com linha terapêutica, tá? E no tarot terapêutico a gente não fala sobre questões de saúde e a gente não fala sobre gravidez. Numa leitura de tarot terapêutico, quando você quiser, se você quiser falar sobre gravidez, o seu tarólogo, que segue a linha terapêutica, muito provavelmente vai pedir para você comprar um teste de gravidez, porque aí você vai conseguir entender se você está grávida ou não, ou se a sua parceira está grávida ou não, através desse teste, tá? A gente tarólogo que segue linha terapêutica não fala sobre questões de saúde com tarô. A gente sempre vai recomendar um médico, tá bom? Acho que é legal ter esse aviso aqui. E não tenho de novo, não tenho nenhum problema com tarólogos que seguem linhas divinatórias. Inclusive, admiro muito o trabalho de todos vocês, tá? Acho muito legal, mas eu, João Paulo, não consigo falar sobre linhas divinatórias dentro do tarô. Mas vamos falar sobre os valetes, tá? Então a gente começa pelo valete de paus, tá? O valete de paus é o valete que mais representa a juventude, né? Então ele tem uma forte representação de juventude, de entusiasmo, criatividade e empreendedorismo, né? O empreendedorismo tá fortemente relacionado com o valete de paus, porque ele é impetuoso, né? Então ele vai se lançar a novidades, né? Aqui no tarô. É, Ele é normalmente associado com a imagem de um jovem segurando um bastão na posição vertical, né? Que vai simbolizar aí o entusiasmo e o empreendedorismo. Também está fortemente conectado com energia sexual, né? Então a gente pode literalmente interpretar o valete de paus como um jovem com o pau na mão, né? Pronto para empreender, né? E ele está pronto para enfrentar qualquer desafio ou aventura que lançarem para ele aqui. Está muito conectado com a ideia de juventude, de energia, né? Então está muito associado com essa ideia com o espírito jovem, cheio de entusiasmo, cheio de vitalidade, né? É a carta que representa a disposição para a ação, né? Então, ele está pronto para fazer alguma coisa, ele está pronto para se lançar em um projeto, ele está pronto para enfrentar alguma coisa com muita determinação, é cheio de criatividade, é muito inspirado, né? Então, ele está muito ligado com essa ideia de criatividade e de inspiração, representa essa capacidade de ter ideias inovadoras e de fazer coisas criativas, e ele é muito aventureiro e muito corajoso, né? Então, é um espírito jovem, muito aventureiro e muito corajoso. Não tem medo de explorar lugares que ele não conhece e nem de enfrentar questões desconhecidas, né? Sugere um momento propício para iniciar novos empreendimentos, né? Para iniciar novos projetos, e sugere que você tenha energia para seguir com essas paixões, né? Para seguir com essas questões. É sempre um lembrete de que a juventude e a inexperiência têm suas vantagens, né?
Às vezes a gente deixa de fazer coisas por medo, né? Mas a gente tem que lembrar que a criança ela tem um conhecimento de mundo muito pequeno. E aí ela vai fazer ela vai fazer o que ela quer fazer sem medo de ser feliz, porque ela não sabe o resultado que aquilo vai ter. Ela só vai fazer porque ela quer fazer. E o valete de paus é um lembrete de que às vezes a gente precisa ser um pouco impulsivo para realizar aquilo que a gente deseja, né? É, é uma carta que tem uma simbologia muito forte de juventude, de criatividade, de entusiasmo, de ação empreendedora, de energia destemida, de disposição para explorar novos horizontes. É, mas ele também é uma carta que inspira cuidados, né? Às vezes o valete de paus, por ser muito impulsivo, é descuidado e ele pode acabar se metendo em rascadas, né? Então a gente tem sempre que lembrar, quando essa carta se apresenta para a gente precisa sempre se lembrar dos perigos da impulsividade, né? Então ser impulsivo pode causar, pode ter consequências sérias, né? E todo valete vai falar sobre consequências, né? Então aí a gente percebe a dualidade presente no arcano, né? É, de novo, a consequência das nossas atitudes, né? E aí a gente parte para o valete de ouros, né? É, ele representa algumas características como diligência, trabalho árduo, aprendizado e aquisição de habilidade, e a busca por algumas habilidades e competências, né? Então, o Valete de Ouros ele é um grande estudioso, né? Ele é um jovem aprendiz. Ele está sempre buscando aprender alguma coisa nova. E essas coisas novas que ele vai aprender vão proporcionar para ele aí coisas que ele quer, né? Coisas que ele deseja, né? Ele sempre mostra um jovem segurando um disco, né? Um pentáculo. Muitas vezes ele é apresentado como um jovem que está estudando ou trabalhando, né? E ele está sempre focado, né? Aqui no caso do Rider Waite, ele tá concentrado, ele tem o pentáculo na mão, ele tem o disco na mão e ele está concentrado, ele está compenetrado aqui nesse disco, né? Então ele está tentando entender ali o que, que aquele disco pode proporcionar para ele, né? O simbolismo central do Valete de Ouros é a diligência e o trabalho árduo, né? Ele é, é aquele estagiário, o Valete de Ouros é aquele estagiário Caxias, né? Então é aquele estagiário que está sempre trabalhando, que está sempre fazendo hora extra, que está sempre perguntando se tem alguma coisa mais que ele pode fazer, né? É, e ele está sempre disposto a investir o tempo dele de uma maneira que ele vai conseguir atingir aquilo que ele deseja atingir, né? Ele representa também o aprendizado e desenvolvimento das habilidades, né? É, é uma carta que é um, é um arcano que está sempre envolvido em algum tipo de estudo, está sempre envolvido em algum tipo de treinamento, né? Ele representa aí a responsabilidade e a confiabilidade, né? Então, ele é um jovem extremamente confiável, extremamente responsável, né? É alguém em quem você pode confiar para cumprir algumas tarefas, né? Ele foca muito nos detalhes, ele é muito minucioso, tem muita atenção aos pormenores, aos detalhes do trabalho que ele está fazendo, né? E quando ele aparece, quando a gente está vibrando no arcano do Valete de Ouro, significa que a gente está comprometido com aquilo que a gente está fazendo, né? Mostra aí alguma diligência, muita paciência, um olhar atento aos detalhes, fala sobre a importância de se dedicar ao aprendizado e ao desenvolvimento de habilidades, indica aí uma fase de estudo, de treinamento, de aquisição de conhecimento, né? É uma carta que é um arcano, né, que vai lembrar a gente que o progresso muitas vezes é alcançado por meio do esforço constante do trabalho árduo, né? Também indica aí é, que a pessoa é confiável e que ela é capaz de assumir algumas responsabilidades, muitas responsabilidades, né?
eh, lembra sempre a gente da necessidade, de se dedicar às tarefas, né, de se dedicar àquilo que a gente quer, para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, né. Quando ele está vibrando negativo, ele pode indicar aí que a gente não está dando a devida atenção àquilo que a gente deseja, que a gente está deixando de lado os nossos objetivos, né. Então, de novo, a gente vê a dualidade aqui no valete de ouros. Quando a gente está vibrando na luz do valete de ouros, a gente está dedicado, a gente está diligente, a gente está responsável. Quando a gente está vibrando na sombra do valete de ouro, a gente está deixando de lado o- os nossos objetivos, né? Aquilo ao que a gente se propôs a fazer, né? Então, de novo, mostrando aí a dualidade presente nesse arcano menor. E de novo, se você tiver alguma dúvida sobre algum valete, lembre de deixar um comentário aí embaixo, beleza? Depois, nós vamos para o valete de copas, né? Eh, o valete de copas, ele vai representar aí, os nossos sentimentos, a empatia, a sensibilidade. eh, Ele é um valete que está relacionado a Narciso. Eu não sei o quanto vocês entendem, o quanto vocês conhecem de mitologia, mas o valete de copas ele tá relacionado a Narciso, né? Então, ele vai falar muito sobre vaidade, né? Mas uma vaidade saudável, né? A importância da gente da gente reconhecer a nossa beleza, as nossas qualidades, da gente reconhecer os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, né? Que isso é importante, né? Eh, ele tipicamente vai representar um jovem segurando uma taça, né? Como a gente tem aqui no Rider-Waite, né? Então ele está segurando uma taça, dentro dessa taça tem um peixe, né? Ele está sempre com um olhar contemplativo e emocional, e ele está muito conectado com as emoções dele, né? Então, na luz, o valete de copas ele está relacionado com os sentimentos e com a empatia, né? Então ele é sempre uma pessoa muito empática, uma pessoa muito sensível, representa a nossa capacidade da gente estar conectado com as nossas próprias emoções, né? Eh, ele sugere o envio ou recebimento de mensagens emocionais, né? Então, ele pode indicar aí um convite para a gente expressar os nossos sentimentos, né? Então, para a gente falar sobre como a gente está se sentindo, ou para a gente escutar como o outro está se sentindo, né? Um convite para a gente expressar os nossos sentimentos, muitas vezes de maneira artística, né? Às vezes a gente está mais introspectivo, aí escuta uma música que está mais relacionada com o nosso emocional, ou faz um desenho que está mais relacionado com como a gente está se sentindo. O valete de copas ele é muito sonhador, ele é extremamente criativo também, então ele tem uma expressão artística muito forte, né? É, e quando ele aparece, e quando esse arcano se manifesta no tarô para a gente, ele vai falar sobre a necessidade da gente expressar como a gente está se sentindo, ou das pessoas do nosso entorno expressarem como a gente está se sentindo, e a necessidade de empatia da nossa parte com essas pessoas, né? Então, a necessidade que a gente tem de se conectar de maneira mais profunda com a nossa emoção, né? Sugere a importância da empatia, sugere a importância de compreender as emoções do outro, né? Pode também indicar uma necessidade de compartilhar os nossos sentimentos, né? E ele vai encorajar a exploração interior das nossas emoções, né? Então, de novo, a necessidade de olhar para dentro da gente, né? E de reconhecer as nossas emoções, né? Eh, de novo, como todos os valetes, ele pode representar uma pessoa jovem, né, uma criança, uma pessoa nova, um jovem adulto, uma pessoa nova no nosso círculo social que, que precisa que a gente entenda a sensibilidade dessa pessoa ou a expressão emocional, né, que essa pessoa está trazendo. E de novo, se a gente está no lado sombra do valete de copas, a gente está lidando aí com alguém que está sendo narcisista, uma pessoa egoísta que não sabe, que não está sabendo olhar para o outro com a empatia que devia olhar, né?
E, e aí, por último, mas não menos importante, mais uma vez, nós temos o valete de espadas, né? Eh, o valete de espadas, por sua vez, eh, ele tem representações aqui, como pensamento lógico, análise, intelecto, o intelecto que busca conhecimento, né? Então, eh, o valete de espadas, ele é conhecido como o vendedor do tarô, né? Então, se tem alguém que consegue transmitir ideias com muita clareza, esse alguém é o valete de espadas, né? O valete de espadas consegue vender qualquer ideia para qualquer um, né? Ele é um grande vendedor. Pessoas que têm que têm habilidades de comunicação muito afiadas, pessoas que se comunicam com muita clareza e que conseguem fazer outras pessoas comprarem a ideia delas, normalmente são o valete de espadas, né? Normalmente estão relacionadas com o valete de espadas. O que que qual que é o porém sobre essas pessoas? Elas não têm muito aprofundamento, né? Elas não têm muito aprofundamento, não têm muito conhecimento sobre aquilo que elas estão vendendo, né? Então elas têm uma grande habilidade de vender, né? Mas elas não conhecem aquele produto ou aquilo que elas estão vendendo com, com tanta maestria, né? Normalmente o valete de espadas é representado por um jovem, né, por uma pessoa jovem, segurando uma espada, né, com um olhar bastante sério e contemplativo, e ele está sempre pronto para analisar e investigar alguma situação. Mas olha a empunhadura dele na espada, né, ele não está segurando a espada direito. Então, o que que isso significa aqui? Que por mais que ele esteja empunhando um instrumento, um instrumento cortante, né, que é a comunicação, que são as palavras, ele não sabe usar elas muito bem, né? Então ele demonstra aqui uma seriedade, né? Mas ele não sabe muito bem usar isso, né? Apesar de ser extremamente analítico e de pensar de maneira muito lógica, né? Porque ele está sempre relacionado ele está sempre associado ao intelecto, ao pensamento analítico, ao raciocínio lógico. Ele representa uma busca por conhecimento e uma disposição para examinar questões de uma forma muito objetiva, e ele está sempre buscando sabedoria, né? Que de novo, a carta simboliza uma juventude, né? Um jovem que está buscando conhecimento, né? Ele tem um desejo muito grande de aprender, ele tem um desejo muito grande de compreender o mundo, né? Mas a força de argumentação dele ainda é muito pequena, né? O Valete, é, por mais que ele seja extremamente comunicativo, por mais que ele consiga expressar as ideias de uma maneira muito clara e muito lógica, ele tem poucos argumentos, né? Ele tem um foco muito grande na razão. Então, sabe aquelas pessoas que têm um discurso muito cheio de razão, muito cheio de fatos, muito cheio de lógica, né? É, um discurso muito objetivo, muito, muito objetivo, que às vezes não tem um apelo, que às vezes não tem um apelo é, muito forte para pessoas mais maduras, né? Então, ele ainda está buscando essa maturidade, ele ainda está buscando essa argumentação mais clara, né? Ele se comunica de maneira muito lógica, ele usa palavras bonitas, né, na hora de falar, mas ele ainda está buscando a objetividade, né? Ele ainda não é muito objetivo. Então, de novo, é uma outra carta onde a gente vê uma dualidade muito forte. Apesar de se comunicar de maneira muito clara, ele não é muito objetivo, né? E às vezes é, ele pode e às vezes o valete de espadas ele pode proferir algumas inverdades, né? Eh, Quando ele está vibrando na sombra, ele pode ser alguém mentiroso, ele pode ser alguém ardiloso, né? Uma pessoa que não tem muito conhecimento sobre o que está falando, né? O que pode associar ele um pouco no negativo, tá?
com mentiras, né, com, com manipulação, tá? É, ele sugere a importância de você ser muito crítico e de buscar conhecimento ativamente, né? Ou seja, na luz, é, nas características positivas, o valete de espadas, ele está sempre buscando ser muito crítico, ele está sempre buscando o aprendizado, ele está sempre buscando conhecimento de maneira ativa. Mas se ele estiver vibrando no negativo, ele não tá buscando o pensamento crítico, né? Ele vai estar buscando só falar coisas, né? E muitas vezes essas coisas não vão ser verdades, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção é, nas cartas que vão acompanhar esses valetes aqui, porque essas cartas vão falar sobre, como esse valete, sobre qual é a real intenção do valete, né? O que mostra aí a sua dualidade, tá? Que é uma característica presente em todos os arcanos que tem o número 2 com o seu número predominante, né? Então, tanto as cartas de número 2 quanto os valetes, né, é, é, eles têm muita dualidade dentro deles, né? Então a dualidade e a necessidade de escolha tá intimamente relacionada com os valetes e com os números 2, né? O conceito de equilíbrio também está relacionado com eles, né? Tanto para os dois quanto para os valetes. Os arcanos de número 2 eles indicam a necessidade de equilibrar diferentes aspectos da vida. Os valetes, embora jovens e entusiasmados, muitas vezes precisam aprender a equilibrar a energia e direcionar ela de maneira eficaz, né? É, o conceito de escolha consciente também está bem presente nos arcanos de número 2 e nos valetes, né? No arcano de número 2, eles vão lembrar que a gente precisa sempre escolher as coisas com sabedoria, e os valetes, por serem de natureza jovem e curiosa, estão no início das suas jornadas de aprendizagem, e eles precisam fazer escolhas que levarão a alcançar seus objetivos, né? E por último, mas não menos importante, tanto os arcanos de número 2 como os valetes vão sinalizar aí momentos de reflexão, né? Assim como os arcanos maiores também sugeriram para a gente ali, né? Então, quando eles aparecem, eles vão apresentar aí uma necessidade de considerar opções com cuidado, né? E o valete, de novo, está numa fase muito inicial de um processo de aprendizagem, né? Que envolve aí muita descoberta e muita reflexão. Beleza? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre os arcanos da família da sacerdotisa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por conta do tempo que esse vídeo vai ter, eu não vou colocar a leitura do. Eu não vou colocar a leitura da mandala de hoje nesse vídeo. Então eu vou gravar um terceiro vídeo com a outra mandala, tá? Eu vou ver se consigo gravar ainda hoje, porque a mandala já está pronta, tá? E aí eu vou tentar gravar ainda hoje, mas eu vou subir o vídeo do plantão de dúvidas da aula 1, vou subir esse vídeo aqui e em seguida, se tudo der certo, eu já gravo o terceiro vídeo e disponibilizo ele aqui para vocês no canal, tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa noite, boa aula. De novo, curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas, deixa seu like aqui, vamos ver se a gente consegue bater 40 likes aqui nessa aula e desejo tudo de bom para vocês aí, tá bom? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.